Meus irmãos, eu salvo os irmãos na Santa Paz do Senhor Jesus. Meu nome é Juliana. Essa madrugada eu estava orando a Deus em espírito. Era por volta de 1h pouca da manhã. Eu deixo o louvor, o rádio sempre ligado em louvor. E começou um louvor e eu comecei ali em espírito de oração. Eu comecei a buscar a Deus e eu já tinha feito um propósito com Deus para Deus me mostrar, não me deixar enganado com espírito de engano na minha vida, porque nós sabemos que nós já estamos no fim, né? Muitos falam, muitos falsos profetas, muitas pessoas falam, mas nós temos que servir verdadeiramente a Deus, não olhar, né? Nem para a direita, nem para a esquerda, somente para Deus. E se nós temos dúvida, igreja, de alguma coisa que a gente faz, se está certo ou errado, não procura pastor não. Vamos orar e pedir a Deus e pedir a Deus para nos mostrar, porque Ele nos mostra, não deixa nós enganados. Jesus vive, Ele ressuscitou no terceiro dia, Deus de mistério, aleluia. É você orar, o joelho no chão e clamar ao Senhor, que Ele não vai te deixar desamparado. Ele não vai deixar você enganado. Se você tem dúvida, se você pinta seu cabelo, se você faz sua sobrancelha, se você depila, se você usa uma roupa tal e você tem dúvida, não fica olhando para o pastor, para pastor, ou se irmão usa, se não usa, bate o joelho no chão e pede a Deus para te falar com você, para não deixar você enganada, porque o nosso Deus, Ele mostra. O nosso Deus, Ele é tremendo, Ele não vai deixar você enganado, porque quando Ele tem uma obra, um chamado na sua vida, ninguém pode impedir. A Bassúria canta, né? Canta. Oh, Deus de mistério, aleluia. Meus irmãos, eu adormeci, aleluia. E veio aquela mão, eu senti a presença de algo me puxando. Eu cheguei naquele lugar. Ah, Deus de mistério, aleluia. Era uma rua comprida. Uma rua muito comprida, mas uma rua muito comprida. E aquela rua era uma multidão, meus irmãos. Eu olhava para a direita, para a esquerda, tinha fogo, era fogo, meus irmãos, era fogo. Era aquele desespero, aquela tristeza, meu Deus. Quando eu cheguei, eu já comecei a acompanhar, andando junto àquela multidão, e logo ali eu avistei meu esposo, porque meu esposo não é evangélico, e eu encontrei o meu esposo ali, ele andando com aquela multidão, e eu olhava para ele, estava sem camisa, de bermuda, e eu olhava para mim. Eu tava com aqueles vestidos de malha, que eu sempre gostei de dormir com aqueles vestidos. E eu comecei a sentir vergonha daquelas vestes minhas. Eu comecei a sentir vergonha, aquela multidão, aquele desespero, aquela angústia, Jesus. E eu falava, Jesus voltou, daí Jesus voltou. Oh, Jesus voltou, daí nós estamos aqui despercebidos, daí eu falei com você para nós preparar, e eu falei com meu esposo naquela visão, eu falava com ele, daí Jesus voltou, e eu falei assim, olha daí, e ainda às vezes você queria que eu dormisse sem essa veste, aleluia. Ele falava assim, não tem problema não, e me abraçava, e a gente andava aquela multidão, naquela rua longe, aquele fogo. Eu falava assim, meu Deus, o Senhor voltou, meu Deus, eu estou aqui, aleluia. Oh, Jesus, meu Deus. E aquela voz falava, Ele está despercebido.
Tudo tá normal, aleluia. Aquela multidão seguia para aquele fogo eterno, aleluia. Aí aquela mão me puxou daquela multidão, daquela estrada. Eu já cheguei, igreja. Eu já cheguei em outro lugar. E naquele lugar que eu cheguei ali, oh meu Deus, tem misericórdia. Eu avistava uma das minhas irmãs num lugar escuro. Num lugar escuro, e ela deitada naquele chão, enrolada numa coberta, mas uma das minhas sobrinhas era como se fosse um cômodo escuro, só que tinha mais cômodo. E era muito escuro, muito escuro. E eu falava assim com ela, assim, falava o nome da minha irmã, falava assim, sai daí, levanta daí, Jesus voltou. Jesus voltou, sai daí, levanta daí, sai daí. E ela falava assim, não, Ju, não, Ju, não vou levantar, tá tudo normal. E ela enrolada num cobertor, mais uma sobrinha minha, e eu sabia que nos outros quartos tinha minhas outras sobrinhas. E aí, eu falava assim, não, Gi, Jesus voltou, sai daí, porque Jesus voltou. Jesus voltou, sai daí. Ela fala, não, Ju. Com o celular na mão, a minha sobrinha e ela com o celular não tirava o celular da mão. Ela não tirava, ela ficava mexendo com aquilo e falava assim comigo assim, não, Ju, preocupa não. E aí minha sobrinha falava assim, não, tia, não, aqui, tia, tem internet, tia, aqui tem todos os aplicativos. Aí aquela tela do celular apareceu como se fosse no chão. E eu falei, não, Girando, Jesus voltou, e ia clicando naquelas páginas para ir fechando. Cada página que eu fechava, aparecia um demônio. Cada aplicativo tinha um demônio que era responsável por ele. E eu falava assim, não, Gi, desliga isso. Ela falava assim, não, Ju, tá tudo bem, aqui tem internet. Eu falava, não, sai disso. Oh, meu Deus, toma conta, Jesus. E aquele demônio, um mais feio que o outro, dava risada, dava gargalhada. E aquilo me deu aquela angústia, aquele apavoramento. E eu, naquela visão, eu falava assim, oh meu Deus, e minha outra irmã? Aí eu chegava na casa dela, na sala dela. E eu chegava, ela saía daquele quarto escuro. E eu falava assim, oxi. E ela falava assim, ô Ju, que bom que você veio me visitar. Só que eu não conseguia ver a minha mãe, mas ela via minha irmã do meu lado. E falava assim comigo assim, Ju, que bom que você veio me visitar mais, mãe. E aí eu começava a chorar, as lágrimas corriam, ela olhava assim pra mim. Eu não esqueço daquele olhar. Assim, Ju, por que você tá chorando? Jesus voltou. Eu falei, voltou, Gi. E quando eu falava isso, aquela parede da casa dela desmanchava assim. Quando aquela parede desmanchava, aquela escuridão e aqueles demônios, aqueles fogo, mas aquele fogo, meu Deus, que nunca acabava. E tinha uma legião de demônio, e eu falava assim, você não vai levar minha irmã, você não vai levar. O sangue de Jesus tem poder, e eu ia pra cima daqueles demônios.
batia, levava as mãos neles e falava: você não vai levar minha irmã, o sangue de Jesus tem poder. Eles falavam assim: não, ela é nossa, aleluia, Jesus. Oh, Jesus, quanta tristeza, meu Deus. E ela saía naquele grito. E eles pegavam ela daquela parte daquela parede para lá, naquela escuridão, era grito. Muito grito, muito grito. Irmãos, vocês não têm noção de quanta tristeza. De quanta tristeza que é aquele lugar. É muito fogo, é muita tristeza, meu Deus. Quando eu saí daí daquela angústia, que eu tava tão angustiada, aquela angústia, meu Deus, eu tava tão angustiada com aquela tristeza tão grande. Que eu cheguei, aquela mão me tirou daquele lugar, me levou para uma outra rua. Naquela rua tinha uma multidão, como se tivesse uma festa, um evento. E aí eu via aquela multidão, aquele povo dançando, tinha bebida, o povo dançando, bebia. E aquela bagunça, e eu olhava assim, era no alto. Eu via aquele fogo consumidor, tanto fogo caía do céu como de baixo para cima, era só fogo. E aquele povo naquela festa, naquele sambando, dançando, aquele povo dançando, e eu falava assim: meu Deus, que é isso? Aí eu comecei a andar entre aquele povo, aí eu via algumas pessoas todas deformadas, algumas pessoas deformadas, e outras pessoas estavam sãs, com um copo de cerveja na mão, dançando, e eu perguntava: mas por quê? E aquela voz me falava assim: é porque eles ainda não perceberam que Jesus já voltou. Eles ainda continuam estando tão ligados no mundo que Jesus já voltou. E eles ainda não perceberam. E esses que estão com essas feridas que já perceberam que Jesus já voltou. Oh, meu Deus, quanta tristeza, Jesus. E aí eu vi aquela labareda de fogo, tinha como se fosse um tambor. E aquele tanto de gente em cima, um fogo que consumia. E eu vi um pastor da minha igreja naquele lugar. E eu falava assim: meu Deus, Jesus, o que aquele homem tá fazendo ali, meu Deus? Aí aquela voz me falava que aquele era o lugar dele, que estava naquele lugar, naquele fogo. E eu falava: Jesus, toma conta, meu Deus, não deixa eu ficar aqui. Meu Deus, não deixa eu perecer, Jesus, não deixa eu perecer nesse mundo, aleluia, Jesus. E ali eu fiquei tão angustiada, eu falava: Jesus, me tira daqui, meu Deus, é muita tristeza. Eu fui, voltei quando aquela mão me puxou, eu voltei pro meu quarto. Quando eu voltei pro meu quarto, eu despertei. O meu bebezinho estava mexendo, eu mexendo com ele. Virei com ele de lado, que ele estava mexendo. Eu fui e fiquei, mexi com ele, voltei, deitei no meu travesseiro. Eu fiquei tão assustada que na mente eu falava assim: Jesus, meu Deus, toma conta, meu Deus, que é isso? Eu olhava, via meu esposo dormir no quarto, assim: meu Deus, o que aconteceu? Aí eu nem adormeci, eu não adormeci. Aí veio aquela voz e me falou assim: vem, não acabou. Não acabou. Aí quando eu vi aquela voz e falou comigo, aí eu já vi uma mão pesada, e pegou pelo meu cabelo, e me puxou pelo meu cabelo, aquela mão pesada. Aquela mão pesada puxava tanto o meu cabelo que eu sentia como se a minha nuca, meu pescoço fosse soltar. E eu falava assim, ele falava assim: você é minha. Eu falava assim: não, solta o meu cabelo. E eu falava assim: meu Deus,
Oh, Jesus, não deixa o inimigo tocar no meu cabelo. Oh, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder, meu Deus, repreende esse demônio. Não deixa, Jesus, meu Deus, ele tocar no meu cabelo. Eu ungi o meu cabelo domingo. E eu cortei ele, meu Deus, mas eu falei com o Senhor que nunca mais eu ia cortar o meu cabelo. Oh, Jesus, Deus de mistério, aleluia. E aquela mão pesada, aquele pesado que puxava meu cabelo, soltou meu cabelo e dava aquelas risadas. Meu Deus, o demônio é mau, ele é ruim. Ele veio para matar, roubar e destruir mesmo. E o Senhor que veio para dar vida e vida com abundância. Meus irmãos, é muito triste. É muito triste. Vamos despertar. E aí chegou naquele lugar, eu já cheguei naquele lugar que tinha vários espelhos, um lugar como se fosse luxuoso, aquele lugar luxuoso, assim, e só que tinha como se fosse um curral, aquele boi preto, preso naquele lugar, e aquele lugar cheio de espelho, cheio de espelho, e eu via. Ele falava, o demônio já falava assim comigo, tá vendo? Isso aí apareceu. Uma mulher com aquele vestido todo curtinho, coladinho, desses vestidos coladinhos, com aqueles decote transparente. Ele falava assim, aí você. Eu falava, mentira, isso não sou eu. Mentira, isso não sou eu. O sangue de Jesus tem poder, isso não sou eu. Você quer me enganar, mas isso não sou eu. Ele dava aquela risada e falava assim, olha para você ver, isso tudo sou eu. Aí aparecia o rosto daquela mulher, que era uma cantora sertaneja naquele corpo. O rosto dela, o corpo dela, como eu já vi ela no show, ela parece do mesmo jeito. E ele falava, tudo sou eu que lanço, tudo sou eu que faço. Era daquele decotão, vestido colado, aquele colado, maquiagem, o penteado que ela fez estava do mesmo jeito. E eu falava, meu Deus, tem misericórdia, Jesus. E aí vinha aquele tanto de, aqueles homens, um mais avistoso do que o outro, aqueles homens sem camisa, aqueles homens altos, aqueles homens magros, fortes. E falava assim, ô seu esposo. Eu falei, não é meu esposo, está repreendido em nome de Senhor Jesus, isso não é meu esposo. O meu esposo foi o Deus que me deu meu esposo, esse não é meu esposo. Aí quando eu falava assim, apareceu o meu esposo e eu olhava e falava assim, é esse aí que é o meu esposo. Ô igreja, como o diabo engana o povo, como o povo tá enganado. Você que tem seu casamento, zela por ele, que o diabo tá destruindo tudo que Deus fez. Tudo que Deus construiu, o diabo tá destruindo com essa, mostrando aquela fisicamente, aquela boniteza, aquilo tudo, mas não é. É o espírito do engano, o espírito da mentira. Aí eu falei, Jesus, toma conta, meu Deus, de mim. Naquele lugar eu já saí em outro lugar, vi aquela mãe me tirou daquele lugar e já me levou em outro lugar. Eu cheguei naquele lugar. Quando eu cheguei naquele lugar, era como se tivesse uma entrada, uma entrada na minha frente e uma saída pelas minhas costas. E no meio era como um salão, como se fosse aquele salão grande, aquela rua grande que
tinha muita gente, mas muita gente, e ao redor era aquela escuridão, e aquela escuridão, e aquele fogo, e era muito fogo, era muito fogo. Quando eu vi aquilo, que tanto de gente, aí nesse lugar as pessoas já estavam vestidas como, as pessoas já eram evangélicas, que as pessoas estavam de saia, estavam de paletó, gravata, estavam, meus irmãos. Vamos orar e pedir Deus discernimento. Vamos orar e pedir Deus para mostrar você. Não olha, pastor. Não olha, ministério. Faça aquilo que Jesus ensinou na Bíblia. E peça a Ele para falar com você, que Ele vai falar. Porque naquela multidão eu via vários irmãos da minha igreja naquele lugar. Eram muitas irmãs que eu via, os pastores de gravata, e que esse pastor estava sujo, às vezes estava sujo, às vezes ficava sujo, os paletó dos irmãos naquele lugar. E eu fiquei tão assim apavorada naquele lugar que eu encostei na parede. Aí eu falava, meu Deus, que é isso? Aí aquele demônio, com a coisa mais horrorosa, falava para mim assim, isso aqui vai ter festa para o rei, vai ter festa para o rei. E eu pensava assim, é culto, mas culto. Aí, não, mas não é. Eu falava assim, meu Deus, mas é o culto para Deus? Não, é festa para o rei. Aí aqueles irmãos com aquelas folhas, como se fosse para cantar, aqueles instrumentos, e aquelas irmãs, e passavam e ficava com as irmãs desorientadas. E aí eu falava, meu Deus, que é isso? Quanta aflição naquele lugar, aquele povo desesperado, e aquele povo desesperado, e entrava gente, e só passava na minha frente. Eu falava, gente, mas oh meu Deus, olha, essa irmã tá toda vestida direitinho, meu Deus, o que essa irmã tá fazendo aqui? E aquela voz falava assim comigo, assim, ela tá aqui porque ela tá toda composta, mas ela não para de falar do próximo, ela não vigia, ela fala do próximo. Oh, meus irmãos, vão vigiar e vão orar e pedir Deus força e sabedoria para nós não perecer nesse mundo, porque é muita tristeza. E eu falava assim, meu Deus, Jesus, e aquela irmã lá, meu Deus, aquela irmã com a saia jeans pra cima do joelho, coladinha, com aquele rachado. E eu falei assim, meu Deus, aquela irmã tá aqui. Meu Deus, tem misericórdia. E eu via outros irmãos da minha igreja. Eu falava, Jesus, meu Deus, o que essas irmãs tá fazendo aqui? Aquelas blusas floridas, transparentes, que as irmãs vão na igreja, não veste esmar, não. Meu Deus, tava tudo lá, naquele desespero. E aí, quando eu tava naquele desespero, veio aquele demônio, me puxou e falou assim, vem cá para você ver que isso aqui você gosta de fazer. Vem cá para você ver. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Quando eu puxou para naquele quarto, aquele quartinho, a irmã veio toda composta e falou assim, oh, minha irmã, olha como eu estou. Olha como eu estou. E quando ela levantava, eu olhava as pernas dela. Tava cheia de ferida, porque ela rapava as pernas. Tava cheia de ferida. As virilhas estavam tudo machucadas. As axilas tudo machucada, meu Deus, quanta tristeza. E ele ria e dava aquelas gargalhadas e falava assim, isso aqui você gosta de fazer, isso aqui você gosta de fazer. E eu falava, meu Deus, tem misericórdia. E quando eu fui para sair daquele quarto, tinha 2 demônios, um de um lado, outro do outro, e aqueles demônios, tinha aquele chifre, e aquele chifre grande, aquela coisa mais horrível, e ele tinha sobrancelha feita, tava de shortinho curto, cinto, aquelas unhas pintadas, aqueles anel nos dedos, tudo maquiado, e aquilo ria, eu falava, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder, meu Deus, me tira daqui, meu Deus. E ele falava assim,
assim, isso tudo aqui que você tá vendo é nós que lança. Tudo isso aqui nós lança e o povo pega tudo, o povo usa tudo. Isso tudo é nosso, isso tudo é nosso. E dava aquelas risadas, meus irmãos, umas risadas. E eu falava, meu Deus, toma conta de nós. Meu Deus, não deixa eu perecer, Senhor. Oh, Jesus, misericórdia da minha vida. Meus irmãos, vamos preparar nossa vida. Nesse lugar eu via gente de todo o ministério, naquele lugar não tinha separação, Deus não quer igreja, Deus quer um povo lavado e remido no sangue de Jesus. Se você tem dúvida, você prepara a sua vida, coloca a sua vida no altar e pede ao Senhor para repreender o espírito de engano, que vai te mostrar, porque Deus não vai deixar você enganada, você não vai perecer. E eu saí daquele quarto, naquele desespero, e voltei e já cheguei em outro lugar. Naquele lugar era que as irmãs com os rostos tudo triste, tudo envelhecido, aquelas mulheres como se elas fossem doentes, seca. E eu encostei naquele lugar assim, e tinha aqueles demônios no meio daquele povo. E aí eu tinha um que tava como era gente, mas quando eu olhava, os pés era de bode, era o demônio, e aquele espírito de engano. E eu falava, meu Deus, tem misericórdia, e tem misericórdia, aquela aflição, e aquelas irmãs usando aqueles panos, aquelas mantas na mão, aqueles carrinhos de bebê. E eu falava, meu Deus, por que, Jesus, essas irmãs estão desse jeito? E ele falava assim, é porque os bebês delas Jesus já recolheu, e elas estão assim de tristeza, e aquelas mulheres estavam tudo seca, aquelas mulheres tristes, oprimidas, aquela coisa mais horrorosa, e era muita tristeza. E eu comecei a chorar, que eu lembrei do meu filho. Falei assim, meu Deus e meu Pai, meu menino Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia da minha vida. Jesus, não deixa eu perecer aqui nesse lugar. Quando eu lembrei que eu fiquei naquela visão tão apavorada, eu saí correndo. Quando eu saí correndo daquele lugar, aquele demônio era como se tivesse um fim de uma rua, e aquilo embaixo era um abismo, mas um abismo que era fogo. O povo ficava tão desesperado que saía correndo daquele lugar e caía naquele abismo que era só fogo, E eu saí correndo. Quando eu saí correndo, aquele demônio fez assim na minha frente e falou assim, deixa, me cercou. E aí eu falei assim, meu Deus, me tira daqui. Aí aquele demônio falou assim, deixa ela aqui, ela faz a minha vontade, essa crentinha, deixa ela aqui, põe uma enfermidade nela e deixa ela aqui. E eu falei, meu Deus, tem misericórdia, não deixa eu aqui não, Jesus, tem misericórdia. Quando aquele demônio falou aquilo, aquela mão veio, me pegou de uma vez. Eu despertei no meu quarto, e eu despertei. Oh, meu Deus, quanta tristeza, meu Pai, meus irmãos, vamos preparar nossa vida perante o Senhor, porque Jesus está voltando e o diabo não está brincando. O diabo é cruel, ele não tem amor ao ser humano, ele não tem amor às almas. É muitas almas que estão no espírito de engano, meu Deus. É muita gente enganado, tem muita gente enganado pelos pastores, pelos dirigentes. Não olha pastor, não olha dirigente, mas olha somente para Jesus. Busca o Senhor, que o Senhor vai te mostrar. Porque eu pedi a Deus para não deixar eu enganada, tirar o espírito do engano da minha vida. Meus irmãos, as igrejas estão tudo despercebidas, deixando a vaidade tomar conta. Tudo é normal, tudo pode, mas não pode, porque no dia de juízo, quando Jesus manifestar nas nuvens do céu, aleluia,
Você vai ter que prestar conta para Deus. Não adianta você arrumar desculpa que pode. Eu estou fazendo higienização, mas na hora que Jesus manifestar, você vai ficar. Você vai ficar porque não pertence ao Senhor. Essas coisas, tudo é do mundo, tudo é do inimigo. Prepara a sua vida, prepara, porque Jesus está voltando. Assim como Jesus me mostrou, Ele vai te mostrar também. Prepara a sua vida perante o Senhor, porque Jesus está voltando, igreja, Jesus está voltando. E assim, eu agradeço os irmãos por ouvir, não murmura, porque peça Jesus para te mostrar, porque assim como Ele mostrou, Ele não vai deixar você enganado. Amém?